vídeo nós vamos conhecer um dispositivo radiofrequência muito utilizado na automação de portões. É esse receptor RXP11 da Ombros. Bem, esse aqui é o receptor da Ombros, modelo RXP11. Esse vídeo eu estou fazendo atendendo à solicitação de algumas pessoas que acompanham o canal, pedindo que a gente detalhasse as configurações dele, que é um receptor bastante utilizado aí na automação de portões. Bem, esse modelo que eu tenho aqui é um modelo dual, que funciona de 12 a 24 volts. Mas antes da gente entrar nos detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desses dispositivos e outros que a gente mostra aqui no vídeo. Além disso, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo e também deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, a gente sempre responde. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se, não custa nada para você e nos ajuda muito. Bem, como eu dizia, é um receptor então utilizado com bastante frequência aí em automações, de portão e de garagem. Ele é um produto de uma empresa nacional, produzido no Brasil. Esse que eu tenho aqui, ele é dual, tem 2 canais. Existem outros diferentes. Esse aqui consegue armazenar até 500 códigos, então 500 botões de controle remoto, frequência 433 MHz. E ele utiliza o Code Learning ou o Rolling Code, que são codificações de segurança específicas para portões, para alarmes, E isso torna diferente, então, os controles que ele utiliza, diferentes dos controles utilizados nos equipamentos Sonoff, nos equipamentos padrão Tuya, Então, os controles que nós vamos utilizar aqui, aliás, eu tenho 2, aqui comigo, esses controles não são compatíveis com os equipamentos Sonoff, com os equipamentos padrão Tuya, radiofrequência. E da mesma forma, os controles que a gente utiliza lá com o Sonoff, com aqueles equipamentos que são esses controles aqui, não vão ser compatíveis com ele. A gente pode até fazer um teste aqui, mas esse é um controle de codificação simples, Ele não é um controle para portões, para alarmes, ele não é um controle clonador, ele é um controle simples voltado a equipamentos de automação. Então, ele não funciona com esse dispositivo e, por sua vez, esses aqui não vão funcionar com os dispositivos da Sonoff ou da Tuya ou qualquer marca que utilize RF aí, esses dispositivos internos, que a gente utiliza internamente nas residências. Bem, esses controles são da própria Ombros, eu tenho 2 aqui para a gente fazer alguns testes. Então vamos deixá-los aqui. São controles bem simples, 3 botões, não tem mistério, ele tem uma bateria interna. E qualquer um dos 3 botões aqui pode ser programado para ser utilizado com esse dispositivo aqui da Ombros. Esse fio que ele tem aqui é uma antena, então o recomendado é que ela fique o mais esticadinha possível, depois que você instalar. Ele tem que ser instalado protegido de chuva, ele tem essa caixinha aqui que já protege ele fisicamente, mas ele não é a caixinha não é a prova d'água, Então ele tem que ficar no local protegido de chuva e umidade. Ele tem 2 furos, o furinho menor para passar a antena e um furo maior para passar a fiação que a gente vai conectar nele. Aqui nós temos um manual. Então esse é o RXP11, 2 canais. Algumas informações sobre ele, ele trabalha então com 12 a 24 volts. Tem uma sensibilidade de recepção de 90 metros sem obstáculos. Então, se você colocar ele próximo à entrada de uma residência, por exemplo, e não houver obstáculos, ele ficar com a face aqui, antena, livre para a rua, você pode ter algo aí próximo a esses 90 metros. Aqui a frequência, código do controle, a memória, que nós falamos, até 500 controles ou 500 botões, na verdade, Por exemplo, se eu cadastrar esses 6 botões que eu tenho aqui, já vai ocupar 6 espaços, desses 500 aqui que a memória tem, Então, é capacidade de 500 códigos ou 500 botões. Ele tem relés de contato seco com capacidade de 5 amperes, a gente vai falar mais disso aqui quando olhar os relés, e eles podem ser configurados para trabalhar como normalmente aberto ou normalmente fechado. A gente também vai falar melhor sobre isso. O consumo dele em standby é de 20 mAh, então ele consome pouquinho, consumo máximo de 100 mAh aí quando ele está em atividade. Ele tem um pulso que pode ser regulado de 1 segundo a 60 minutos. Por que pulso? Esse pulso é utilizado para abertura, por exemplo, de uma fechadura. A gente vai mais para frente no vídeo conectar um dos relés dele
com a fechadura, né? Aqui um esquema, eu vou inclusive ampliar essa imagem para que a gente possa ver. Ele tem aqui um conjunto de jumpers aqui em cima que é utilizado para as programações e o modo de trabalho dele. A gente vai ver isso bastante detalhes. Eu quero nesse vídeo focar muito aqui na configuração dele para a gente entender todas as possibilidades que nós temos, e aí a gente vai fazer por final um teste aí com uma fechadura. Eu tenho também esse jumper na frente de cada relé, que ele tem uma posição, esse desenho aqui no desenho, essa parte mais escura, né? Então eu tenho aqui os dois grandes relés e esse jumper que vai definir se é NA ou NF, normalmente aberto, normalmente fechado. Tenho aqui os bornes de conexão, então dois conectores para alimentação, positivo e negativo. Lembre que ele é corrente contínua, então você tem positivo e negativo. E o relé, o que acontece com o relé? Ele é contato seco, então quando você ativa ele vai fechar os dois contatos ou abrir os dois contatos, e aí você vai poder acionar, né, o dispositivo que você quer acionar. Aqui fala da instalação, né, abrir a caixa, fixar os fios e tal, mantém a antena esticada. Aqui toda a configuração, a gente vai fazer alguns exercícios com essa configuração. Isso aqui é nesse jumper que fica mais aqui em cima, né? Toda a configuração. Nós temos então como colocar, por exemplo, se a gente colocar os dois jumpers aqui na parte superior, eu vou ter os dois relés em pulso, que é um modo utilizado para abertura de fechaduras e tudo mais. Se eu tirar os jumpers, né, se eu tirar, por exemplo, os dois, os relés trabalham em retenção. E se eu alternar, né, por exemplo, deixar o jumper no 1 fica em pulso, o 2 em retenção. Se eu colocar o jumper só no 2, o 2 fica em pulso e o 1 em retenção. Ou seja, o jumper aqui na posição 1 e 2 indica se ele vai trabalhar em pulso ou retenção. Que mais? Eu posso colocar nessa terceira aqui a função bip. Então eu posso usar o relé 1 para ligar uma sirene, um alarme, um beeper, qualquer coisa que indica quando ele é acionado, né? Então você já vira aquelas portas, principalmente em empresas, né, onde você tem segurança, você tem comportas, né, você tem que abrir uma para fechar a outra, aliás, fechar uma para poder abrir outra. Costuma ter umas campainhas, uns alarmes para indicar, né? E aí você vai poder usar isso, né? Então a gente vai fazer aqui alguns testes com ele, alguns exercícios para a gente ver o funcionamento de todos esses tipos, né, de configuração dele, né? Bem, então vamos abrir a caixa. Eu tenho aqui uma tampa, né, com duas travas. Aqui ela tem um local para colocar parafusos, os furos eu já mostrei. Eu com uma chavinha de fenda aqui eu vou deslocar essas duas travinhas, né, de forma que ela abra. Muito bem, aqui nós temos a plaquinha. Eu vou nesse nosso exercício deixar ela totalmente fora, para que a gente possa ver a placa aqui com bastante detalhes, né? Essa aqui é a ideia, a gente mostrar o funcionamento. Então, nós podemos observar aqui em cima, nós temos aquele jumper, né, que é ilustrado aqui no manual, nessa tabela. Então ele veio, né, de fábrica para mim com essa primeira posição, onde eu tenho os dois relés em pulso, né, as duas posições aqui, e eu posso mover à vontade. Aqui nós temos os dois relés, e eu tenho um jumper que fica na frente de cada um deles, que é esse aqui, que eu posso mover para lá para ter um contato normalmente fechado, ele vem na posição normalmente aberto. Bem, como é que isso vai funcionar, né? Observe que cada relé tem dois conectores. Se eu estiver nessa posição normalmente aberto, o que acontece? O relé está aberto quando eu estou trabalhando com ele, ou seja, os dois contatos aqui estão abertos. A hora que eu aciono o relé, eles fecham. Então, se for um pulso, ele vai fechar momentaneamente e vai voltar a abrir. Se eu colocar na posição de normalmente fechado, é o contrário, eu vou estar usando o outro lado do relé, ele vai estar fechadinho, e a hora que eu acionar ele vai abrir e vai desconectar. Qual que é a diferença? Por exemplo, eu preciso acionar uma fechadura. A fechadura precisa de um pulso para abrir, então eu deixo normalmente aberto, quando eu aciono ele fecha, envia aquele pulso, né, de energia, a energia que eu alimentar aqui o relé, e vai abrir a fechadura. Agora, se ao contrário, eu tenho uma fechadura magnética, aquelas que fecham por contato magnético, normalmente em portas de vidro utilizam isso, né? Ela fica o tempo todo energizada, que é para impedir que seja aberto. Então tem um eletroímã ali o tempo todo. Então eu tenho que deixar na posição normalmente fechada. Ela está o tempo todo energizada. Quando eu aciono o relé, ela momentaneamente vai abrir e vai desconectar, e você vai poder abrir a porta durante aquele
aquela desconexão dele, né? Por isso que ele tem essa possibilidade de você colocar normalmente aberto ou normalmente fechado. O que mais que a gente tem, né? Bom, a gente tem os bornes de conexão, como eu falei, cada relé tem 2. Esses 2 dos relés, aqui eu tenho a anotação, né? Relé 1, relé 2. Esses 2 aqui do relé, eles são... você pode colocar na ordem que você quiser, você pode colocar o que você quiser, porque na verdade eles são simplesmente contatos. Eles são como se fossem botões de campainha, né? Você pressiona, ele fecha o contato. E ele tem a possibilidade também de, quando ele está não pressionado, né, ele também mandar um sinal que é normalmente fechado. E aqui, esses 2 primeiros, nós temos a conexão, que é de 12 a 24 volts. Nós temos positivo e negativo aqui. E aqui eu tenho um botão de programação dos controles remotos. O que nós vamos fazer agora? Eu quero fazer a programação dos controles para a gente poder observar como ele funciona. Para isso, nós vamos precisar conectá-lo aqui à energia, né? Eu vou utilizar uma fonte de 12 volts, uma fonte simples aqui, uma fonte de 2 amperes de 12 volts, com esse cabinho aqui para fazer a conexão. Então, eu vou conectar positivo, é o fio vermelho, né, na indicação de positivo dele aqui, que é o primeiro conector, e o negativo é o segundo conector. Isso está marcadinho na placa ali e também naquele esquema que nós vimos, né? Bom, com isso aqui eu já consigo fazer programação dele e tudo mais. Basta eu conectar. Tá aí, ele já acende um LED, inclusive, indicando aí que ele está ativo, né? Bem, como é que nós vamos programar o controle? Primeira instrução que está aqui, né? Programação de um controle. O modo de programação, você tem os jumpers 1 e 2 indicando qual canal você quer programar. Então o que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu quero programar o canal 1, eu vou tirar o jumper número 2, vou deixar só o jumper aqui no canal 1, que é o primeiro. Aí eu vou apertar o botão de programação e vou em seguida apertar o botão do controle. Vendo que quando eu apertei o botão, o LED apagou, né? Olha. E não sei se é possível ouvir pela câmera, mas o relé 1 está sendo acionado aqui, que é esse primeiro relé. Eu ponho o dedo em cima e percebo aqui, ele está sendo acionado por esse botão. Bacana, né? Agora eu quero colocar esse último botão aqui no relé número 2. O que eu tenho que fazer? O mesmo processo, só que eu tenho que mudar o jumper para o relé 2. Então tá aqui no relé 2. Aperto a programação e o botão no último botão aqui, né? Pronto. Relé 1, relé 2. Eu já tenho então esse controle programado para os 2 botões. Bacana, muito simples, né? Para fazer eles funcionarem como pulso, na verdade, veja que legal, né? Eu tirei aqui, os 2 estão como retenção. Eu vou conectar umas lâmpadas aqui para a gente ver melhor isso, mas a gente pode observar aqui, olha. Apertei, ele fez o barulhinho, aperto de novo, ele faz outra vez, ou seja, ele conectou e desconectou, porque ele está em retenção. Se eu colocar o jumper, o que vai acontecer? Eu vou estar mudando para modo pulso. Então, a hora que eu aperto, ele liga e desliga após 1 segundo, que é o tempo do pulso. É possível regular o tempo do pulso? Tem um procedimento que a gente vai ver também. Então, vou colocar os 2 jumpers de volta, para que a gente tenha aqui os 2 em modo pulso. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou ligar umas lâmpadas 12 volts, uma aqui em cada relé, para que a gente possa testar retenção, possa testar pulso, possa testar várias configurações dele aqui, antes da gente testar ele com uma fechadura. Vamos lá então. Bem, o que eu tenho aqui para fazer esse teste, né? Eu tenho aqui o meu conector, que vai ser ligado à fonte, vermelho positivo, preto negativo. Eu liguei o preto aqui nesse conector, que sai um fio, onde eu coloquei alguns outros conectores de pino aqui. Por quê? Porque eu preciso alimentar o dispositivo aqui, esse aqui é o negativo, né? Alimentar o dispositivo. E eu vou aproveitar e já vou levar o negativo para os 2 relés. Então eles já vão ser alimentados também, eles já vão receber aqui também o negativo. Então eu vou colocar, olha, o negativo na entrada, aliás, estou colocando no lugar errado, né? O negativo é o segundo. Vou colocar ele aqui na entrada de um relé. Pode ser qualquer uma das duas, tá? E vou colocar esse aqui na entrada do outro relé.
Então que legal, né? Eu já estou alimentando aqui minha plaquinha com o negativo, ele chega por esse fio preto, e eu já aproveito e jogo com esses jumperzinhos que eu tenho aqui, né? Esses conectores duplos aqui, eu já coloco ele nos dois relés. Então os dois relés vão receber aqui um negativo. Poderia fazer isso com o positivo? Poderia. Eu fiz com o negativo, é uma opção aqui de somente para a gente fazer o exemplo, mas poderia fazer também com o positivo. O positivo, o que é que eu faço? Vermelho. Ele também está entrando aqui, né? Ele vem da fonte, ele entra nesse conector maior aqui, sai esse cabo que eu vou usar para alimentar aqui nossa plaquinha, e também sai para as duas lâmpadas, né? Então as duas lâmpadas já estão recebendo esse positivo direto, né? Significa o quê? Que eu vou ter que fechar o relé com o negativo para que elas acendam. Lembrando que essas duas lâmpadas são lâmpadas de 12 volts, tá? Por isso que elas vão acender, ó. É uma lâmpada, acho que não dá para ler aí, mas é uma lâmpada de 12 volts. Então, olha, minha plaquinha já vai ligar, né? A plaquinha, quando eu ligar a fonte, ela vai acender. Por quê? Porque ela já está recebendo daqui negativo e positivo. Positivo no vermelho, negativo no preto. E como eu falei, eu estou jogando o negativo também para os dois relés. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o outro lado da lâmpada, uma também em cada um desses relés aqui. Com isso eu consigo o quê? Né? Na hora que o relé fechar, eu vou acender as lâmpadas, porque ele vai dar contato desse fio preto aqui, que é o negativo, que está chegando no relé, com esse fio branco da lâmpada. Ah, e por que a lâmpada acende? Porque o outro fio da lâmpada está indo para o positivo, então ela recebe aí positivo e negativo. Bem, vamos conectar então a energia aqui, dar uma olhadinha como isso funciona e fazer os nossos testes todos, né? Ver aí todas essas programações que ele tem. Bem, ele acendeu, esse controle aqui eu tinha programado, né, para pulso. Não, foi esse controle aqui. Então veja, ó, quando eu clico no primeiro botão, eu ligo o relé 1, vamos colocar em ordem aqui, 1 e 2. Então, relé 1, relé 2. Ligo o relé 1, acende essa lâmpada, e o último botão, relé 2, acende a outra lâmpada. Por que elas piscam? Porque tem o pulso, né? Ele está em pulso. Se eu segurar, ele fica aceso, ó. Que legal. Mas se eu soltar, é pulso. Ah, eu quero que esse primeiro relé aqui fique aceso direto. O que eu faço? Lembram? Tiro o jumper. Aí ele fica em retenção. Então, olha. Agora quando é que ele vai apagar? Está em retenção, só vai apagar se eu clicar de novo. Então foi só tirar o jumper, ele mudou de pulso para retenção. E o segundo, o relé, continua em pulso, porque o jumper está aqui. Ah, quero colocar também em retenção. Tiro o jumper. Olha. Agora eu tenho que clicar 2 vezes para que ele funcione, né? Outra coisa que nós vimos também, né? A questão do normalmente aberto ou normalmente fechado. Deixa eu colocar aqui de novo os jumpers. Coloquei o jumper de volta, agora eu estou no modo pulso. Então o modo pulso ele é para abrir uma fechadura, por exemplo, que precisa receber um pulso aqui, no caso de 12 volts, para abrir. Ah, e se eu não quiser mandar um pulso de 12 volts, quiser simular uma botoeira, eu posso ligar também, mas sem alimentar aqui a energia. Então eu ligo e ele fica funcionando como se fosse um botão. Nós já vimos isso com outros dispositivos, né? Agora vamos imaginar que eu tenho uma fechadura eletromagnética, ela tem que ficar alimentada o tempo todo e eu só quero que ela desconecte quando eu vou abrir. Vamos fazer isso com o relé número 2, ó. Eu vou tirar esse jumper, que é o jumper aqui de NA-NF, ele está no NA normalmente aberto, e eu vou mudar esse jumper para a posição de normalmente fechado. Olha, quando eu mudo ele já acende. Por quê? Porque ele já acendeu, porque é normalmente fechado, ele já está conectado. Então foi só colocar o jumper aqui e já acendeu. Aí quando eu clicar, olha o que acontece. É o contrário. O tempo que eu segurar, ele desconecta. Então aquilo que eu falei, para uma fechadura eletromagnética, isso é o ideal. Ela está alimentada o tempo todo, cliquei e ela solta. Exatamente o que acontece aqui, né? Esse então é o normalmente aberto, normalmente fechado. Vamos voltar aqui para a posição de normalmente aberto, né? Trabalhar com pulso. Vamos ver se... Pronto, já conectei certo aqui. A gente precisa tomar cuidado que às vezes conforme a gente olha aqui tem sombra, né? E você não enxerga o pininho, acaba colocando o jumper fora do lugar, né? E outra função legal que ele tem, né? Eu tô aqui com os dois ainda em pulso, né? Aliás, aqui relé 1, relé 2, né? Tô segurando o controle de ponta cabeça.
é a função bip, né? Como é que é a função bip? Então, vou tirar os 2 jumpers e vou colocar apenas um jumper no bip, que é aqui essa posição bip. O que vai acontecer? O que ele fala aqui no manual, né? A função bip. A função bip tem por objetivo ligar e desligar o relé 1 e indicar o status do relé 2 através de um pulso, quando o relé 1 for ligado, e 2 pulsos quando for desligado. Então, aquilo que eu falei, você pode pôr uma campainha, alguma coisa, né? Então, na hora que eu aciono o relé 2 aqui, vejam que o 1 ele deu uma piscada. Então, se eu colocar uma campainha aqui, ela vai dar um toque. A hora que eu desligar, ela vai dar 2 toques. Vejam que ele deu 2 toques quando esse foi desligado. Então, se eu colocar aqui uma campainha, ela vai dar um aviso e aqui ela vai bipar 2 vezes também, indicando que foi fechado. Essa é a função bip. A função tempo, né, que é o último jumper aqui, é para programação do tempo do pulso, né? Ele vem programado com um pulso de 1 segundo, né, de fábrica. Mas eu posso aumentar esse tempo aqui, né? Eu posso segurar aqui, por exemplo, o botão de programação por um tempo um pouquinho maior. Pronto. Já programei. Vamos testar aqui. Vou colocar só o jumper no número 1 aqui, né? Olha como o tempo ficou maior de pulso, ó. Ele ficou aquele tempo que eu segurei o botão. De novo, vamos fazer um pulso mais curto agora, né? Coloco em tempo e ó, fiz um pulso curto. Vou aqui. Olha, pulso curto. Então eu posso aqui ter um pulso de 1 segundo a 60 segundos. É só segurar, colocar na posição tempo e segurar o botão aqui pelo tempo necessário, o tempo que eu quero que dure esse pulso, né? Então é uma função muito legal, né? Bem, ele tem essas programações de retenção, programação de pulso duplo, várias outras programações aí que nesse momento aqui a gente não precisa testar, mas eu queria agora mostrar também o reset dele, né? Como é que é o reset? Eu fiz aqui o cadastro desses 2 botões, né? Então eu tenho esses 2 botões funcionando. Nota que se eu pegar um controle que não foi programado, ó, eu aperto, o LED ele indica que está recebendo algum sinal, mas ele não faz nada, porque esse controle não está programado, né? Para apagar a programação, eu tenho que deixar apenas um jumper, tanto faz se é no 1 ou no 2, então vou deixar um só. E eu tenho que segurar o botão por 10 segundos. Então seguro o botão e após 10 segundos ele vai dar umas piscadinhas, né? Vai. Significa que eu limpei a memória. O que isso significa? Que esse controle não mais está funcionando, né? Então vamos programar novamente aqui para a gente voltar a fazer nossos testes, né? Vamos programar o outro agora. Então programar o canal 2, eu deixo o jumper no canal 2, já tá. Seguro um pouquinho, acende o LED, aperto o botão, olha, canal 2 programado. Vamos programar o canal 1 agora. Coloco o jumper na posição 1, seguro, acendeu o LED, aperto o botão, olha, programado, canal 1. Vamos fazer a mesma coisa com esse controle aqui. Quero programar canal 1 nesse botão. Seguro, acendeu o LED. Aqui, programei canal 1. Então o canal 1 agora está nesse botão e nesse botão. Se eu tiver em retenção, por exemplo, canal 1, né? Liguei por esse, posso desligar por esse, né? Então tanto faz, ligo, desligo, ligo, desligo. Funciona pelos dois, os dois funcionam. Vamos programar, faltou programar o canal 2 nesse controle aqui, né? Nesse aqui já está, faltou programar nesse. Então, jumper na posição 2, segura o botão, programado. Então agora o canal 2 está funcionando aqui. Bom, vamos colocar os dois agora em modo pulso, né? Canal 2, canal 1. Vamos fazer um teste com esse controle que é padrão Sonoff. Então esse aqui é um controle de 4 botões, né, que a gente usa na automação aí de dispositivos da marca Sonoff. Então vamos tirar aqui o jumper, deixar só o 2. Vou colocar em modo de programação. Tá aí, programação. Ó, tô apertando todos os controles. Não funciona como eu falei. Por que não funciona? Porque essa é uma codificação simples, é outro tipo de codificação, não é a mesma desses outros botões que a gente tem aqui, né? Ele vai sair de modo de programação sozinho
Ele passa um tempinho, ele sai. Vamos devolver o jumper aqui. Então tenho canal 1 e canal 2 funcionando novamente no modo de pulso. Bom, essa é a configuração dele, né? Então vimos configuração de tempo, vimos relé normalmente aberto, normalmente fechado, vimos programação, né, de controles, vimos que ele não funciona com controles padrão para automação, Sonoff, TUI, esse tipo de controle RF. E esse é o funcionamento básico dele. O que eu queria mostrar agora é o funcionamento dele com uma fechadura, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma dessas lâmpadas aqui, então essa, por exemplo, está ligada vou desconectar aqui da energia, não por questão de choque, mas por questão de evitar algum problema com o equipamento. Às vezes a gente dá um curto nele, ele está alimentado, não é bom, né? Então, aqui, vou soltar uma dessas lâmpadas e vou ligar uma fechadura no lugar dela, né? É a mesma coisa, na verdade ele vai dar aqui um impulso e vai abrir a fechadura. Vamos ver isso então. Bom, tá aqui então uma FX2000 da Intelbras. Nós temos vários vídeos com ela, se você não viu, inclusive de automação dela, né? Se você não viu, vou deixar um card aí com um vídeo de automação dessa fechadura. Ela já está aqui com o conector, então eu vou ligar um deles aqui no positivo, de onde eu soltei a lâmpada, né? Então ele vem para cá. E o outro conector, ele vai ligar aqui no relé número 2, que é de onde eu soltei a lâmpada, né? Simplesmente isso aqui, né? Então eu tenho agora a bobina da fechadura ligada da mesma forma que eu liguei a lâmpada. Liguei a energia de volta, acendeu a placa. Quando acionar o canal 2 aqui, aliás é esse, vejam, o relé da fechadura já bateu, né? Aliás, a fechadura só vai abrir a lingueta se ela estiver fechada, né, na porta. Isso é uma trava mecânica, que é esse rolete aqui, né? Outro dia alguém me mandou um comentário falando: ah, essa automação que você fez não é uma automação real, porque você tem que ficar com o dedo lá. Não, na verdade eu fico com o dedo aqui e faço isso para mostrar que ela abre. Quando você está com ela instalada, vejam o batente dela, ele tem aqui esse caminhozinho aqui, ó. Quando você fecha a porta, você deixa o portão, né? Quando você fecha o portão, esse rolete vai ser pressionado. Então o mecanismo sabe, né, entre aspas, que está fechado, e aí quando você aciona, ele retém a lingueta, abre a lingueta. Ele não vai abrir a lingueta se o portão não estiver fechado. Essa trava aqui impede, mas a gente ouve a bobina dela bater lá. A bobina está funcionando, só não está abrindo a lingueta. Então por isso que eu pressiono com o dedo, né, para simular o portão fechado. É por isso, gente, não vou achar que a gente tem que ficar com o dedo no portão para ele abrir, né? Como foi um comentário que me enviaram aí outro dia. Tá bom? Bem, vejam que ele é bem simples de funcionar, né? O que talvez possa ter confundido algumas pessoas é o fato de eu ter colocado esse fio preto, né? Que vai do negativo para a entrada do outro relé e para a entrada do outro relé. Por que isso? Porque eu preciso, se eu estou querendo jogar 12 volts na fechadura ou na lâmpada, eu preciso alimentar fazer com que esses 12 volts cheguem lá, né? Então, o positivo, aqui no meu caso, né? O positivo, ele já está indo direto por esse fio aqui. Para alimentar a bobina da fechadura ou alimentar a lâmpada, eu preciso ter positivo e negativo durante o pulso, para que a fechadura, a bobina da fechadura funcione e abra a lingueta. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso então alimentar o meu relé com o negativo, de forma que a hora que eu dou o pulso, ele vai jogar o negativo por esse fio aqui. Aí a fechadura vai momentaneamente, durante aquele pulso, receber o positivo e o negativo, receber os 12 volts e abrir. Então, mais uma vez, né, no botão número 2 aqui, agora eu abro a fechadura, tá? E no botão número 1 continua ali na minha lâmpada. Poderia ser uma outra fechadura? Poderia. Poderia ter aqui uma placa de portão de garagem? Poderia. Nós temos aqui algumas automações com placa de portão de garagem, vou mostrar para vocês. Posso usar esse dispositivo lá? Posso. Só tenho que fazer uma coisa diferente aqui. Se eu estiver usando esse relé como uma botoeira, já com uma botoeira, já com interfone, já com uma alimentação daquela placa, eu não preciso, né, que esse fio preto faça essas duas conexões aqui. Eu uso como contato seco mesmo, simulando um botão. Mas isso eu explico direitinho nesses outros vídeos que eu indiquei aí,
onde eu tenho automação da fechadura usando interfone. Vou deixar um card aí, já deixei o card da automação simples dela, vou deixar o card da automação com interfone para que você veja. Bem, o objetivo aqui era mostrar então essa plaquinha da Ombros, né? Eu trabalhei com ela fechada, longe da caixa aqui, mas a ideia agora seria colocá-la dentro da caixa com esses 3 fios passando pelo buraco maior, né? Aliás, esses 4 fios, né? Positivo, negativo, e as 2 saídas aqui passando por aquele buraco maior, e a anteninha passando pelo buraquinho menor da caixa ali. Lembrando que a caixa não protege de água, né? Tá bom, gente? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível conhecer aqui essa placa, esse receptor, né, de 2 canais da Ombros, esse modelo RXP1, que funciona de 12 a 24 volts com relés de contato seco. Não esqueça então de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar links para a compra de produtos aí da Ombros, links para a fechadura, né, FX2000 e outros dispositivos que a gente possa ter mostrado aqui nesse nosso vídeo. Deixe também seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, suas dúvidas, sua opinião, a gente sempre vai responder. E não se esqueça, se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos novos todas as semanas e a trazer novidades também como essa daqui. Muito obrigado e até um próximo vídeo.